Muitas vezes nós paralisamos naquilo que o outro está levando de vantagem para nós. Será que isso tem sido para você motivo de paralisar aquilo que são os caminhos de Deus na sua vida? Vamos falar um pouquinho sobre isso na Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos cada dia mais progredindo naquilo que é a palavra do Senhor. Quero pegar com você o Evangelho que está em São João, capítulo 21, do versículo 20 ao 25. Diz assim: Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu, segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberia no mundo os livros que deveriam ser escritos. Bom, é interessante essa passagem, né? Porque em geral, nós, além de preocuparmos com o nosso caminho, a gente fica perguntando-se do outro, ou entendendo por que o outro não acontece a mesma coisa com ele. É interessante mesmo. Eu me lembro desde criança que as coisas eram bem assim. Eu falava assim: por que eu, mãe? Por que não é o meu irmão? Por que eu tenho que buscar o pão? Por que eu que tenho que lavar? Por que isso? Isso é quando alguém está cobrando alguma coisa de nós, quando a mãe está ali pedindo, né, que a gente faça alguma coisa, logo a gente fica: mas por que não vai o outro? Por que não vai o meu irmão? Né? A gente começa a questionar essas coisas. Nós queremos, de certa forma, não ser prejudicados em relação ao outro, e logo começamos a fazer essas perguntas que, quando criança, a gente já diz logo, mas quando adulto fica guardado dentro de nós a seguinte pergunta: por que eu e por que não o outro? Sabe aquelas incompreensões, aqueles desafios que acontecem aí com você na sua paróquia, aqueles desafios que acontecem na sua família ou no seu trabalho, e você fica se perguntando: por que eu? E ele? Por que não ele? Por que não acontece isso com ele, mas acontece comigo? Ainda mais quando se é da igreja, né? Vai dizer: poxa vida, todo mundo aqui de certa forma não passa por isso e eu estou passando. E o Senhor está dizendo o seguinte: olha, o que te importas se eu quero que o caminho daquele outro seja assim e o seu desta maneira? Quanto a ti, segue-me. Isso é muito forte. Olha, repito: quanto a ti, segue-me. Ou seja, o que o Senhor fez, o que ele mereceu, por que ele não se perguntou por que ele, diante da injustiça, diante daquilo que os outros estavam acusando, por que ele ficou com a pior parte sendo o Filho de Deus? É que chega um momento que nós percebemos que aquilo que aparentemente é ruim, quando unido a Cristo, ao seu seguimento, começa a ter uma dimensão muito profunda, um alimento para a alma, algo que sacia interiormente, porque está unido àquilo que é o alimento, que justamente fará que seja eliminado toda a fome, toda a sede que nós trazemos dentro de nós. Porém, nós precisamos entender que é um seguimento. Por isso, o Senhor mais uma vez bate sobre este ponto: quanto a ti, segue-me. Sabe, quando acontecer essas situações, lembra disso, lembra deste evangelho de hoje, lembra desta palavra: quanto a ti, segue-me. Veio uma incompreensão hoje no trabalho, veio aquela dificuldade, lembra: quanto a ti, segue-me.
E deixa que isso possa entrar dentro do teu coração com uma alegria de poder seguir a Cristo em cada circunstância, em cada momento e, no fundo, permanecer nele e permanecer neste amor. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.